Fala, Tanaka, e se eu te dissesse dá para você receber dividendos mensais em dólar ao invés de real? Você acreditaria? E eu tô ligado que o Tanaka, mais antigo e investidor já há mais tempo, conhece esses fundos imobiliários americanos que são os famosos REITs, que é o Real Estate Investment Trusts. Esses menininhos aí também investem em imóveis e te retornam os aluguéis dos imóveis. A parte ruim do REIT, que infelizmente os dividendos não são isentos de imposto de renda, mas tem um REIT que tem despertado ali interesse de muitos Tanakas e muitos Tanakas também dizem que é o único investimento em imóvel ou em fundo imobiliário americano que você precisa ter para se aposentar. Mas será que isso é verdade, Tanakão? Então vamos olhar aqui na tela para a gente entender qual fundo imobiliário é esse, ou REIT que é esse, e como funciona esse meninão, e se de fato vale a pena a gente investir e ganhar renda em dólar ou não. Tanakão, para a gente começar, a gente já vai ver aqui, ó, no Yahoo Finance, que é um ótimo site, inclusive, para você acompanhar as notícias internacionais. Só dei um translate aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Então, aqui, ó, 3 ações de dividendos para tornar a aposentadoria muito mais fácil. Inclusive, se você colocar o nome desse REIT em inglês, você vai ver que tem vários e vários artigos falando que esse é o único fundo imobiliário ou REIT necessário para você se aposentar perenemente. E há controvérsias. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então ele fala que qual ação que é a primeira? Da Coca, depois ele tem aqui também a Home Depot, que é como se fosse uma Leroy Merlin lá dos Estados Unidos, e também o nosso fundo imobiliário, o REIT, Realty Income, que é o nome do bagulho, é o Brasil. Esse ozão aqui, ó, o Realty Income, ele de fato surge como um fundo imobiliário, um REIT muito querido lá nos Estados Unidos, só que recentemente ele tem passado por um momento bastante delicado, mas acredito que não é muito por conta dele e sim mais pela conjuntura do mundo. Se a gente olhar aqui nos Estados Unidos e dessa vez, feliz barra infelizmente, a gente está adiantado no processo, tá ligado? Quando a gente vai para os Estados Unidos e fala assim, ó, quer ganhar dinheiro? Vai para os Estados Unidos, copia uma ideia que lá nos Estados Unidos está adiantado entre 5 e 10 anos do que vai acontecer aqui daqui 5, 10 anos. E nesse caso, a gente está adiantado em relação à taxa de juros. A gente sabe que a gente começou a subir a taxa de juros primeiro do que todos os governos do mundo todo e agora também a gente começou a cortar juros primeiro do que todos os bancos centrais do mundo. Então lá nos Estados Unidos, se a gente olhar aqui, ó, a taxa de juros desde 1955, olha o VLAU que é, mas principalmente é importante a gente olhar o período aqui basicamente desde 2008, quando aconteceu aquela crise maluca, até agora, né? Então a gente está entre 5,5 e 5,25 agora a taxa de juros, e aí ela está em tendência agora do que, Brasil? De uma possível queda, né? Muita gente fala sobre esse corte da taxa de juros, seria agora em março, mas é bem provável que isso aconteça. Já prolongaram um pouquinho mais para julho, só que, Brasil, muita gente acha também que até em 2024 pode ser que o governo não corte a taxa de juros. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos sempre falou muito desse tal soft land, no pouso suave, ou seria um pouso mais brusco, e agora, com a economia americana não parando e está correndo feito uma vaca doida, muita gente acha que nem vai pousar, que vai continuar decolando. Vídeo desempenho agora do S&P. Muito embora isso é questionável, porque a gente sabe que ele foi empurrado pelas 7 magníficas lindas, meu Deus do céu, da Terra, que estão dando essa vrauseada. Então, nessa conjuntura, pensando que a taxa de juros pode começar a cair ou que a gente pode estar no momento de inflexão também na taxa de juros lá no mercado americano, olha só o que aconteceu quando a gente estava passando por esse exato momento aqui no Brasil. E a gente consegue olhar aqui para comparar com o IFIX, né? Então, a partir do momento que começou a se falar do corte da taxa de juros, ó aqui o IFIX, ó, flau, e batendo máximas históricas. Então, como eu falei para vocês, se a gente está adiantado nesse período, eu acho que é exatamente isso que a gente está vivendo nos Estados Unidos agora. Tem alguns REITs que acabaram sofrendo mais, e esse aqui, inclusive, sofreu por causa de mais um negocinho que eu vou contar para vocês, mas acredito que ele esteja num momento muito parecido com o que a gente está vivendo agora, que é esse meninão aqui, ó. Então vocês veem que em 5 anos, por exemplo, ó, aqui está um dos pontos que está mais próximo aqui do pós-pandemia.
Então a gente está vendo um momento bastante interessante, principalmente levando em consideração essa conjuntura anual. Mas espera aí, Tanaka, segura aí a sua opinião. Para quem não conhece o famoso OU, que aqui essa parte eu deixei aqui, ó, só para vocês verem a primeira frase. Deixa eu ver se vai passar aqui, ó. We are the monthly dividend company. Então eles já são classificados, eles se orgulham de falar isso, bate no mamilo aqui e fala: eu sou uma empresa de dividendos mensais, o que faz desse menininho aqui um dos queridinhos lá dos Estados Unidos, que todo mundo gosta de ver, ó, o tacaracatico pingando todo mês. E olha só para você ficar chocado logo de cara quantos imóveis esse cara tem. Tem mais de 15.450, tem uma ocupação de 98%, mais ou menos, 98,6%. Também tem aqui, ó, mais de 1.300 clientes separados em 86 indústrias. E aí ele coloca aqui também, ó, o track record, mas é essa parte que eu quero mostrar para vocês, tá vendo? Ó? Então, se eles tiveram mais ou menos um dividendo de 4,3 desde o seu início. Então, da sua listagem em Nova York, desculpa, que aconteceu em 94. Aí você fala, Japão, mas é pouco. Mas se você olhar aqui, ó, a taxa de juros nos Estados Unidos, vamos botar aqui, que não dá para botar 10 anos, mas se a gente colocasse 10 anos aqui, você veria que boa parte do tempo a taxa de juros foi quase zero. Olha aqui, ó, foi 2, tá vendo? Ó? E só agora que está acontecendo esse movimento. Então, uma parte dessa queda é explicada pelo mesmo motivo do que todo mundo saiu da Bolsa de Valores aqui e foi para a renda fixa, porque na renda fixa você consegue um dinheiro, ó, perene, garantido durante um bom tempo. E é o que aconteceu também com os investidores de risco nos Estados Unidos. Muita gente acaba trocando a renda variável pela renda fixa em momentos de maior tensão, que é o que a gente viveu há um tempo atrás e, de fato, a gente ainda está vivendo, né? Guerra pipocando para tudo que é lado, falas de presidente, né? Seja aqui ou qualquer lugar do mundo, cagando. Então, a gente sempre vive no momento ali no slackline da vida real. Então, 4,3 não é uma má ideia, não. Só que agora, esse menininho aqui, exatamente agora, ele está pagando 6,39% de dividendos, o que em dólar é muito lindo, maravilhoso. Inclusive, no livro do Décio Bazin, que é Fique Rico, Faça Fortuna com Ações, ele fala que teria que ter 6%, só que em dólar. Só que como aqui no Brasil o dólar se valorizou muito, é muito difícil a gente encontrar uma empresa que pague dividendos de 6% em dólar. E aqui eu estou falando de dólar. Então, é uma das pouquíssimas empresas que pagam acima de 6% lá nos Estados Unidos. Tem algumas, tá bom? Mas essa aqui é uma das poucas, levando em consideração o volume de seres humanos investindo nos Estados Unidos e a quantidade de empresas também. Mas antes de ir para o vídeo, já se inscreve aqui no canal japonês, deixa um comentário gostosinho para nós e se você investe em REIT ou não e qual é o seu favoritinho, também toca aqui, ó, flauta, caracatica, toda vez que japonês soltar o vídeo, ele apareça aí com essa voz estranha, esquisita, cabeça de capivara aí na sua TV. E aí, Brasil, para quem quer ajuda com seus investimentos, não só aqui no Brasil, a equipe do Japão ajuda também internacionalmente. Inclusive, a gente abriu o primeiro escritório lá em Miami. Então, se você estiver em Miami, na Brickell Street, que é a Faria Lima miamense, você já corre lá para tomar um cafezinho com a minha equipe lá nos Estados Unidos também, que é bastante topzera. Porque nos próximos meses o japonês deve ir para os Estados Unidos e eu mostro para vocês como é a EQI lá nos Estados Unidos também. Ah, meu Deus, será a terra. E a gente tem aqui que o portfólio dele, que é aí que está o grande perigo, aí que aumenta, ó, abre o olho, Japão, que é onde esses menininhos estão alocados, né? Então vocês veem que, ó, a maioria, o maior percentual do menininho aqui, ele está focado em varejo puro. E aqui a gente consegue olhar os maiores clientes, tem Dollar General, Walgreens, Dollar Tree, 7-Eleven, a gente também tem aqui o Walmart, então muita gente aqui é de varejo. E aí isso já preocupa um pouquinho, porque é difícil você ter que aposentar pensando que o varejo sempre vai bem. E se o varejo enfrentar uma crise, como a gente está vivendo aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos o varejo está ok, não está ruim aqui igual no Brasil, mas lá está ok, né? Lá não tem tanta crise assim de varejo como acontece no Brasil, de toda hora um player grande está quebrando, como diria o velho Barça. Todo dia alguém quebrando, perene. E aqui, nesses menininhos aqui, não. E aí a gente tem também essa diversificação, então, ó, tá vendo? 81% ainda é varejo. O que ele tem feito ultimamente é tentando diversificar também. Ele comprou recentemente cassinos bastante topzeiras, tá também investindo na parte data center, então tá começando a diversificar. Mas de fato ainda é um caminho bastante longo devido à sua concentração
gigantesca. Então tem 7 regiões aqui do mundo. Reino Unido, Texas, Califórnia são os mais aqui, né? Os mais ponderados aqui. E o que chama mais atenção desse menino é a vacância. A vacância histórica é muito pequena, ó. Nunca foi menos de 96%. Então sempre estiveram lotados os imóveis desse meninão aqui, Brasil. Isso é muito legal, é muito difícil de acontecer. É diversificação global / regional. Então tem no Alasca, em todos os Estados Unidos, tem Reino Unido, tem Irlanda, França, tem Itália. Olha aqui também. Opa! Chile também tem Alemanha, Espanha, Portugal, Reino Unido todo aqui, ó, Irlanda, tem todo lugar essa diversificação geográfica. Então, aqui você investindo, colocando relativamente pouco dinheiro, né? Agora a cota está $50 aproximadamente, você consegue investir no mundo todo. E uma outra coisa bastante legal de se observar, que é que aqui no próximo, ó, os dividendos anualizados, tá vendo? Ó? Então ele já está pagando, se liga, 644 meses consecutivos e 105 trimestres consecutivos de aumento de dividendos, o que é muito, muito legal, porque os números dos resultados acompanham e permitem que esse menininho aqui consiga distribuir e continuar distribuindo dividendos, aumentando a cada ano. E uma outra coisa que é legal também de observar é que aqui no Brasil a gente tem uns contratos, se você pegar o fundo imobiliário, de 36 meses é considerado de longo prazo já. Lá nos Estados Unidos são quase 10 anos, Brasil. Então a gente tem, inclusive, aqui, ó, boa parte dos contratos entre 2033 e 2143. Por quê? Porque eles querem manter no longuíssimo prazo os estabelecimentos nos exatos lugares. Lá nos Estados Unidos você tem que pensar que não é que igual no Brasil, que é zoneado. Lá é separado por zona igual em Brasília, embora Brasília seja uma zona só. Essa piada é para poucos. E aí, separado em zonas, tem zona de que tem todos os mercados, né? Que é os tais dos shoppings lá que você vai, tem farmácia, tem loja de roupa, tem a Ross, todos nós amamos. Aí você consegue ir ali também no Walmart, também que é tudo perto, na Lowe's. Então tem vários lugares, então muito difícil que eles saiam desses lugares. Por quê? Porque ali é uma zona comercial. Então não é igual no Brasil que do nada ali abre um bagulho lá da sua casa que você nem sabe o que é. Daqui a pouco abre um mercadinho ali, uma adega aqui, então não é zoneado. Então por isso que esses contratos conseguem ser mais longos e mais previsíveis, tanto para o cara que vai alugar, quanto também gera uma receita previsível para um dono do imóvel, como o ou. Então, Tanakão, vocês viram que esse é um fundo imobiliário que dá para você começar a investir como qualquer outro, mas esse a gente tem a segurança de que ele consegue manter os dividendos mensais ao longo do tempo, já tem se provado isso desde 94 que ele aumenta os seus dividendos. Só que a gente entra nessa questão de que a diversificação dele é legal, mas é muito concentrada em um mesmo setor. Então não acredito que só com esse fundo imobiliário dá para dormir em paz e perene. Mas é muito legal para você começar já a gerar sua renda em dólar, o que é muito interessante para o seu futuro. Como eu falei para vocês, 6% em dólar é muito, muito, muito topzera. Se você botar no gráfico, por exemplo, dólar mais 5, dólar mais 6, vocês não têm ideia do que isso é no longo do prazo. Ganho de quase todos os investimentos aqui no Brasil, por exemplo. Então, é um negócio legal de você colocar no seu radar e aproveitar o momento, agora essa conjuntura mundial, e começar a fazer suas alocações em REITs lá nos Estados Unidos. E para o Tanaka que gosta de investir em fundos imobiliários aqui no Brasil, vou deixar aqui para vocês do lado um vídeo onde eu mostro 9 fundos imobiliários de tijolos baratos.